Pessoal, urgente, Polícia Federal. Admite em coletiva de imprensa, às pressas que teve um contato sim, pela parte do Rio de Janeiro sobre a operação realizada na data de ontem, mas parece que o querido ministro quis dar seu ar da graça e passar panos quentes. O deputado Nicolas Ferreira não deixou barato e atacou a ajuda negada e exalta a polícia do Rio de Janeiro. Veja no vídeo a seguir. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, sim. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Isso não foi nem para... Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia.
Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados. E ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone, em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia, estavam lá, ó, fazendo L, quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Heber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim.
Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente.